No início do século XIX, o Brasil passava por uma transformação radical. Após mais de 300 anos como colônia de Portugal, o país finalmente declarava sua independência em 1822, sob a liderança de Dom Pedro I. Mas uma nação não se faz apenas com palavras ou batalhas. Era preciso definir regras, leis e princípios para guiar o novo império, e foi assim que nasceu a primeira Constituição brasileira, em 1824. Mas calma, essa história não foi nada simples. Desde o início, havia um grande debate. Que tipo de governo o Brasil teria? Como garantir que o poder não ficasse concentrado nas mãos de um único líder? A primeira tentativa de criar uma Constituição aconteceu em 1823, quando uma Assembleia Constituinte foi convocada para redigir as leis do país. Os debates eram acalorados, muitos queriam limitar os poderes do imperador, garantindo mais autonomia para as províncias. Mas Dom Pedro I não gostou nada disso. Para ele, o imperador não podia ser apenas uma figura decorativa. Quando percebeu que o projeto da Constituição tirava parte de sua autoridade, ele simplesmente dissolveu a Assembleia Constituinte. Sim, isso mesmo. Ele a dissolveu à força, sem espaço para debates. Dom Pedro I decidiu resolver a questão do seu próprio jeito. Ele reuniu um grupo de conselheiros e, em 1824, impôs ao Brasil sua própria Constituição, sem a participação da população ou dos representantes eleitos. Mas o que essa Constituição dizia? A Constituição de 1824 estabeleceu o Império do Brasil como uma monarquia hereditária, ou seja, o trono passaria de pai para filho. Criou também o poder moderador, um instrumento que dava ao imperador autoridade absoluta para intervir em qualquer decisão do governo. Na prática, Dom Pedro I poderia anular leis, dissolver o parlamento e nomear juízes. Além disso, a Constituição estabelecia 4 poderes: executivo, chefiado pelo imperador; legislativo, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados; judiciário, responsável pelas leis e julgamentos; e o famoso poder moderador, que dava ao imperador o controle final sobre todas as decisões. Mas nem tudo era positivo. Apesar de garantir alguns direitos civis, a Constituição mantinha um sistema extremamente desigual. O voto, por exemplo, não era para todos. Apenas homens livres e com uma renda mínima podiam votar. Escravizados, mulheres e a maioria da população pobre não tinham qualquer participação política. E é claro que essa imposição de uma Constituição autoritária não foi bem aceita por todos. Em algumas províncias, como Pernambuco, houve resistência. O Brasil recém-independente já enfrentava suas primeiras revoltas contra o governo central. No entanto, essa Constituição permaneceu em vigor por décadas até 1889, quando a monarquia caiu e o Brasil se tornou uma república. Apesar de suas falhas, foi o primeiro grande passo para a organização política do país e influenciou todas as constituições que vieram depois. A história do Brasil é feita de desafios, conflitos e mudanças. E a Constituição de 1824 foi um marco decisivo nesse processo. E aí, o que você acha? O poder moderador fazia sentido ou era apenas uma forma de Dom Pedro I concentrar mais poder? Deixe sua opinião nos comentários.